Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Ediane do Colégio Liceu. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, com o assunto adição e subtração com os números naturais. Então vamos dar seguimento a esse conteúdo que nós já estamos estudando, né? Vamos começar pela propriedade comutativa. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que ela significa na adição. O que significa uma propriedade comutativa? Então, a propriedade comutativa é a propriedade que, ao inverter as adições, o resultado não vai mudar, ele permanece o mesmo. Ou seja, tanto faz a ordem das parcelas, o resultado será o mesmo. Um exemplo que a gente tem aqui é o 21 mais o 14. 21 mais 14 igual a 35. Se a gente mudar a ordem das parcelas e colocar o 14 mais o 21, o resultado não irá mudar. Então essa é uma propriedade da adição que ela é muito importante. Ou seja, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Vamos resolver? Vamos a um exemplo? Me ajuda aí, você aí de casa e eu daqui. João e Lucas estão em uma competição de bolinha de gude. João tem 32 bolinhas e Lucas 23. Quantas bolinhas de gude tem os dois juntos? Vamos resolver essa situação usando a propriedade comutativa. Dessa maneira, a gente precisa realizar os dois cálculos para compreender se vai dar certo, né? Se o resultado vai mudar sim ou não. Então, a gente pode somar as parcelas 32 mais 23, vai ser igual aos 55, ou a gente pode também inverter a ordem dessas parcelas. 23 mais 32 igual a 55. Viu que o resultado não altera? A gente troca as parcelas, a gente muda a posição, mas o resultado não altera. Essa é uma característica importante da propriedade comutativa. Então vamos ao conceito? Em uma adição com 3 ou mais números, podemos associar as parcelas de modo diferente. Ou seja, eu posso resolvê-las de modo diferente. Começar pela parcela que facilitar o meu cálculo. Essa propriedade vale para toda adição de 3 ou mais números. Lembrando que a gente está falando de números e não de algarismos, tá? Exemplo, a gente tem um exemplo. 12 mais 8 mais 5. Nesse primeiro exemplo, a gente começa resolvendo pelo 12 mais 8, que é igual a 20. Para depois completar o nosso cálculo com o mais 5 e ter o resultado 25. E se eu quisesse trocar a ordem, se eu quisesse começar a resolver do 5 mais 8, poderia? Sim, por quê? Justamente por causa da propriedade associativa, que essa ordem não vai mudar o resultado. Então podemos resolver também de outra maneira diferente. Poderia começar por outro número, igual o nosso segundo exemplo vai mostrar. Então, nessa questão aqui a gente vai começar pelo 8 mais 5. Então, até o momento a gente não mexe no 12, 8 mais 5, 13, 12 mais 13, 25. Reparem que os nossos números, eles não mudaram. O que mudou foi a ordem como a gente está resolvendo para chegar ao nosso resultado. Dica importante que a gente vai precisar saber daqui para frente, né? Que quando temos parênteses nos nossos cálculos, a gente sempre deve começar resolvendo por eles. Então, se o primeiro já estava indicado, o 12 mais 8 dentro do parênteses, necessariamente a gente tem que começar resolvendo por ele. Por isso que no nosso segundo exemplo, a gente troca o parênteses de lugar e ele fica entre o 8 mais 5, porque aí vai indicar qual que a gente deve resolver primeiro. Tudo bem? Antônio está fazendo as contas de quanto depositou em sua conta durante a semana. Então, foram 3 depósitos nos seguintes valores. O primeiro de R$ 230, o segundo R$ 170 e o terceiro R$ 120. Devemos realizar esse cálculo de forma que facilite o nosso cálculo, a nossa compreensão. Então, usando a propriedade associativa, vamos calcular quanto Antônio depositou ao todo. Tadinho do Antônio, tá pensando ali quanto que ele tem na conta, né? Então, a primeira forma de resolver seria o 230 mais o 170, até mesmo porque o nosso cálculo já indicou ele entre os parênteses, então é o primeiro cálculo que a gente deve resolver. E por último, temos o 120. Então, 230 mais 170, 400, mais 120 e chegamos ao valor de 520. Para muitos essa seria a solução mais fácil, mas também temos outras soluções para o mesmo problema, já que a gente está trabalhando a propriedade associativa. Então vamos ver a outra forma de resolução. Na outra forma de resolução, o nosso parênteses indica que a gente deve resolver primeiro o 170 mais o 120.
né? Então permanecemos com 230 sem mexer nele até o momento. 170 mais 120 igual a 290. Aí somamos os dois, 230 mais 290, 520. Deixa eu perguntar para vocês, o resultado mudou? Não mudou. Isso porque a gente aplicou a propriedade associativa da adição. Ou seja, não importa a ordem das parcelas, o resultado será o mesmo. Será que isso ocorre na subtração? Não. Então essa propriedade associativa e a propriedade comutativa que a gente viu antes, ela só se aplica na adição e não na subtração. Tudo bem? Hora de relembrar. Agora também eu vou contar com a ajuda de vocês aí de casa para me ajudar a resolver essas questões. Agora é sua vez de colocar em prática o que aprendemos. Atenção, e você vai acertar tudinho. Quais os termos utilizados em cada número da adição e da subtração? Então, como vamos identificar qual a nomenclatura que vamos usar para cada termo da adição ou da subtração? Então, vamos lá, vou esperar vocês me responder. Então, temos aí a adição, 238 mais 156 igual a 394. Aqui a gente não está querendo saber do cálculo, não. Eu quero saber qual a nomenclatura. Como que chamamos esse número, esse e esse? Tempinho, vamos pensando. Vou esperar. Primeiro número, acertou quem respondeu parcela. Então, na adição, os números a gente chama de parcela, né? A primeira parcela, depois vem segunda parcela e esse último, como que chamamos? Acertou quem falou soma. Soma ou resultado, né? Então, assim a gente pode chamar. Próximo exemplo. No próximo exemplo a gente tem uma subtração. Já vimos que as nomenclaturas, a forma como chamamos, como organizamos é diferente da adição. Então aqui, como que a gente chama cada número? Quem lembra? Isso faz parte lá da nossa outra aula, quero saber. Vamos, o primeiro, acertou quem falou o minuendo, né? Então o número, na ordem que a gente trabalha, o primeiro número a gente chama de minuendo. E esse aqui, se acertou o de cima, vai acertar o de baixo. Então esse aqui a gente chama de subtraindo. E por fim, temos o resto, né? Ou a diferença, porque na subtração a gente pode chamar de resto ou diferença. Segue agora também outro desafio. Agora a gente precisa identificar qual que é a propriedade da adição que foi usada. Lembra que a gente trabalhou duas, a comutativa e a associativa. Então, vou colocar os exemplos e vocês devem acertar tudinho porque tá muito fácil. No primeiro a gente já consegue ver ali que ele separou, né, alguns números para resolver primeiro, facilitando o seu cálculo. Como que a gente chama? Vê se você acertou. Muito bem, propriedade associativa. É aquela que a gente tem 3 ou mais parcelas e a gente pode trocar a ordem para poder resolver. E esse segundo? Presta atenção que a gente só tem 2 parcelas aí. Então só pode ser a propriedade o quê? Comutativa. Terceiro, ó, muito parecido com o segundo. Qual propriedade que é? Propriedade comutativa também. E no próximo, ele mudou a ordem de resolução para facilitar o cálculo. Então, mais de 2 parcelas também, podemos ver 3 parcelas aqui. Então, isso é característica da propriedade associativa. Acertou tudinho, né, que eu sei. Hora de fixar. Agora vocês vão realizar as nossas atividades do livro, do caderno, tudo muito bonito, tudo caprichado. Lá no nosso livro, vocês vão realizar a leitura e as atividades das páginas 92 até a 94. E no nosso caderno, as atividades serão disponibilizadas no nosso portal, que vocês já sabem como acessar e já estão fazendo as atividades. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima!